Bem, hoje nós vamos estar discutindo um assunto muito importante, não só para o cardiologista, mas também para o médico de família e o generalista, que atua na comunidade e também em áreas rurais do Brasil. Eu trouxe hoje para conversar conosco o professor Henrique Balieiro, que é hoje uma pessoa que atua não só academicamente, mas na área assistencial, com pacientes em comunidades, particularmente na região que envolve Valência, Resende, e com isso passou a ter um grande papel em estudar e pesquisar esse tipo de pacientes. Professor Henrique, os pacientes com doença cardiovascular na comunidade em áreas rurais, o que você tem observado, o quanto eles se aproximam dos grandes centros urbanos hoje do Brasil? Bom, obrigado pelo convite. A gente tem observado algumas características singulares e algumas coisas que vêm, e algumas características vêm se aproximando com os pacientes dos grandes centros, né? A grande característica marcante no meu modo de ver é a má qualidade do atendimento, da terapêutica das doenças de base, como é a hipertensão. O que a gente tem visto? Que 90% desses pacientes ou mais são hipertensos, e a média de idade desses pacientes para terem uma doença ocasionada desses fatores de risco é mais baixa, né? Uma média de 58 anos de idade. Quer dizer que nós temos ainda como grande desafio a esses pacientes garantir acesso e que médicos de família, médicos generalistas e cardiologistas possam estar buscando otimizar o tratamento e o controle da hipertensão, quer dizer, trazer para valores menor ou igual a 140/90. Perfeito. Eu acho que o principal é tirar, no interior, a responsabilidade do tratamento ser único exclusivamente do cardiologista, e ele tem que passar para ser o médico de família. Então a assistência primária ela é fundamental. Quem vai fazer o tratamento de hipertensão, diabetes, o controle para se evitar o tabagismo, nesse grupo de pacientes é o médico de família. Eu acho que ele tem um papel importantíssimo nesse contexto. E o acesso a um centro terciário, ou acesso a um hospital, também é mais dificultado. Então, quer dizer, a gente trabalha com duas coisas. Primeiro, a gente precisa melhorar o acesso e o tratamento do médico de família nesse contexto. E depois que esse tratamento de base estiver melhor, a gente precisa melhorar o acesso do próprio paciente a nível hospitalar. Ok. Esse paciente, quando ele desenvolve insuficiência cardíaca, você tem observado alguma mudança? Quer dizer, aquilo que a gente encontra no livro-texto, o paciente desnutrido, com insuficiência cardíaca sistólica, com o coração dilatado, tem mudado isso no Brasil? Tem. Eu acho que isso tem mudado no Brasil como um todo, mas essa característica que a gente vê nos livros-textos, inclusive no livro de semiologia, caquexia cardíaca ganha uma página para se falar de caquexia cardíaca, faz parte apenas de 1% dos meus pacientes. Quer dizer, 68% dos meus pacientes apresentam síndrome metabólica e 30% dos meus pacientes são obesos estágio 2 ou 3. Quer dizer, existe uma mudança na contextualização do paciente com insuficiência cardíaca, levando esse paciente, saindo desse paciente do quadro caquético para um paciente com obesidade. E isso faz a gente lembrar do controle, né, do sedentarismo e da ingesta calórica aumentada, que mesmo no contexto de área rural ou no contexto de pacientes atendidos pelo SUS com a baixa renda, isso existe, né? E é prevalente. E é prevalente. E o modelo fisiopatológico? Você tem encontrado também, como nós encontramos com o Programa Médico de Família em Niterói, uma prevalência ou uma predominância crescente dos casos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção normal? Isso daí é bastante nítido na minha população. A população que ela vai para o ambulatório especializado, para o meu ambulatório especializado ser estudado, quando ela vem do hospital, daqueles pacientes com muita internação, a gente vê o paciente com fração de ejeção reduzida. Agora, quando os pacientes são encaminhados do ambulatório generalista para investigação da falta de ar, a gente tem uma predominância da fração de ejeção normal. Quando a gente pega todo o grupo com IC, fica meio a meio. Mas vindo dos médicos de família,
a predominância é com fração de ejeção normal. Ou seja, nós temos aqui trazido esse importante alerta. Quer dizer, cresce no Brasil, seja em área rural, seja nas grandes cidades, particularmente aqueles casos atendidos pelo médico de família ou nas policlínicas, os casos com insuficiência cardíaca e fração de ejeção normal, onde o elemento da hipertensão arterial é o grande elemento que leva ao remodelamento cardíaco. Henrique, esses pacientes, diferente daquilo que está descrito nos livros textos, que a insuficiência cardíaca ocorre na 6ª, 7ª, 8ª década, qual a faixa etária média dessa sua população de pacientes com insuficiência cardíaca em área rural e na comunidade nessa região sul-fluminense? Muito diferente, principalmente dos estudos mais recentes de insuficiência cardíaca, onde vem os pacientes com 70, 80 anos. Não existe diferença. Para começar, a diferença entre insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal e reduzida e idade que eles veem nos grandes estudos já não acontece no meu. Os pacientes eles têm a mesma idade, tanto o reduzido quanto o fração de ejeção normal. E a média de idade tem sido entre 55 e 60 anos. Ok. Então, como mensagem hoje aqui, o que é importante nessa experiência do Dr. Henrique Barbiero é que nós temos hoje, frente ao processo de urbanização acelerado, as áreas rurais no Brasil passam a ter um comportamento em relação à obesidade, excesso calórico, e o binômio obesidade e síndrome metabólica levando à insuficiência cardíaca associado à hipertensão arterial é hoje um grande desafio para os clínicos, para os generalistas e para o cardiologista. Obrigado.